tá bom? No Facebook da igreja. Agora foi. Bom, vamos lá. Eu vou abrir, vou ler juntamente com vocês Hebreus. Você que já está, Deus abençoe. Os irmãos que vão entrar depois, os irmãos que vão assistir depois. Que Deus possa abençoar a sua vida. Olha o que diz em Hebreus. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora, no que através da palavra, né, de Deus. Não eu, mas a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Olha o que diz a palavra, irmãos. Hebreus 10, 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu vou repetir, é um versículo muito conhecido, você já leu, você já ouviu, mas eu quero reforçar novamente, eu quero ler novamente este versículo de Hebreus 10, 25, onde o autor, o escritor, ele vai nos advertir com relação à nossa frequência, com relação à nossa estada, à nossa permanência, melhor dizendo, na casa de Deus, na congregação. Então, o autor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, vai dizer assim: não deixando a nossa mútua congregação, como é de costume de alguns. Então, já lá atrás, já tinha esse costume, já tinha esse hábito, essa evasão de deixar a congregação. Você imagina hoje. E eu ando muito preocupado com isso, irmãos. Eu ando muito preocupado com aqueles que não valorizam, aqueles que não dão importância à sua igreja local, aqueles que não dão importância à sua congregação. Olha, imagina um avião, você sabe, todos sabemos que um avião, ele tem duas asas, uma do lado direito, a outra do lado esquerdo. Então você imagina um avião. Agora, existem duas instituições divinas, não é humanas, eu estou dizendo de instituições divinas. Existem duas instituições divinas na Terra. É divino ou é divina, mas que abrange a Terra, que está na Terra, que tem a essência, o aroma, a natureza de Deus. Aí você pode se perguntar para mim, pastor, quais são estas duas instituições divinas que existem na Terra? E aí eu vou te dizer. A primeira instituição divina é a nossa família biológica. Família é algo divino. Família é algo sagrado. Nós não podemos simplesmente menosprezar uma instituição que foi idealizada por Deus, que é a nossa família. Então, a primeira instituição, a primeira asa deste avião divino que está na Terra é a família biológica. É a primeira asa do avião. A segunda asa do avião é a segunda instituição divina também, idealizada, criada pelo próprio Deus, que é a nossa família espiritual. E essa família espiritual, ela também foi idealizada por Deus. Tanto é que lá no Evangelho de Mateus,
capítulo 16, versículo 18, Jesus ele disse: pois também tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então eu falei aqui de duas instituições divinas, criadas, idealizadas pelo próprio Deus, patenteadas pelo próprio Deus. Não foi o diabo, não foram os anjos que criaram a instituição família biológica. Quem criou foi Deus. É uma idealização de Deus. E não foi também o diabo, não foi os anjos que criou a família espiritual, que nós aqui denominamos, e o próprio, li aqui o texto de Mateus 16, 18, que Jesus falou: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, são duas asas, irmãos. Você que está me ouvindo, você que vai me ouvir depois, são duas asas. A família biológica, a nossa família biológica, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, tios, primos, enfim, é a nossa família biológica. É uma instituição criada, idealizada pelo próprio Deus. Lá no Salmo diz assim, que Deus faz com que o solitário habite em família. Então olha a importância da família biológica. E olha a importância da família espiritual também, que é a igreja local. Por isso que o tema hoje da live aqui é a importância da igreja local. Agora vamos ao que interessa. Só tem 1 hora aqui. Vamos ao que interessa. Quero falar da importância da igreja local. Quisera eu, meu Deus, que toda a igreja tivesse nessa live. Quisera eu que as pessoas que eu conheço tivessem aqui. Então eu quero falar da importância da igreja local. Em primeiro lugar, a igreja local. E quando eu estou me referindo à igreja local, eu me refiro à organização. Não estou me referindo ao organismo, mas eu estou me referindo à organização, Esta organização, ela foi elaborada, ela foi criada pelo próprio Deus. Tanto que a palavra grega para igreja, o termo grego para igreja, significa reunião de pessoas, significa ajuntamento. Então, irmãos, entendam uma coisa: se igreja, você é um ser inteligente para entender isso. Se igreja, e mais uma vez eu estou aqui me referindo à igreja organização, não organismo. Se igreja, e o original da palavra grega vai dizer isso, igreja é um ajuntamento, igreja é uma reunião de pessoas. Então, em algum lugar, deve-se haver esta reunião. Em algum lugar deve-se haver este ajuntamento. E nós iremos encontrar na Bíblia. Porque eu não estou falando aqui nada invenção da minha cachola, invenção da minha cabeça. Eu estou falando da Bíblia, estou falando de versículos bíblicos, eu estou pautado na palavra de Deus. Nós iremos encontrar na Bíblia a primeira menção. Se você quiser anotar, anota aí. A primeira menção do lugar, ou deste lugar de ajuntamento, deste lugar de reunião, que a Bíblia vai chamar de tabernáculo, ou ela vai chamar de santuário. Então olha só, irmãos, você é um ser inteligente, você não é um ser que vive de devaneios, de fantasias. Então a Bíblia vai dizer isso. Nós vamos encontrar a primeira menção, e eu vou ler aqui para você, e mais uma vez eu estou aqui dizendo de igreja, organização e não organismo. Então a primeira menção bíblica está em Êxodo, e eu vou ler aqui,
Êxodo capítulo 25, Êxodo, capítulo 25. Olha o que é que diz, próprio Deus, Êxodo 25, 1 ao 9. Diz assim, ó. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelo de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e pele de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedra de ônix, pedra de engaste para o éfode e para o peitoral. Aí olha o versículo 8, irmãos. 25 do livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o farei. Então, aqui está a primeira menção, próprio Deus. Ele disse, olha, vocês me farão um santuário, um tabernáculo. E esse santuário, esse tabernáculo, ele era móvel. Como o povo de Israel vivia no deserto, perambulando, eles estavam saindo do Egito, estavam indo rumo à terra prometida. Então Deus, no meio do caminho, disse, vocês vão ter que me fazer um santuário, vocês vão ter que me fazer um tabernáculo. Então quando eles paravam no local, eles montavam o tabernáculo. Quando eles saíam daquele local, desmontavam o tabernáculo, parava em outro local, montava o tabernáculo, saía novamente, né? E aí desmontava o tabernáculo. E assim foi nos anos que eles habitaram, que eles perambularam, melhor dizendo, no deserto. Então Deus disse, quando o povo de Israel saiu do Egito, olha, vocês me façam um tabernáculo, me façam um santuário. Aí, depois que eles já estavam estabilizados, que eles já estavam na terra prometida, aí eles construíram um tabernáculo fixo, um tabernáculo definitivo, um tabernáculo estável. E eu vou ler para você aqui, nós temos pouco tempo, mas eu quero ler para provar, né, irmãos? O pastor Lioto está falando coisa, igreja não tem nada a ver, tabernáculo, né? Templo não tem nada a ver. Então eu estou aqui na Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 6. Segundo Crônicas 6 diz assim, então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e a toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo, desde o dia em que tirei meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Uma casa, nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo. Porém escolhi a Jerusalém para que ele estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo, Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas o teu filho, que há de proceder de teus lombos, este edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque eu me levantei
em lugar de Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Então aqui nós já vamos perceber uma outra situação. O rei Salomão edificando uma casa, e entende-se casa como um templo, como um tabernáculo, para Deus. Davi propôs no coração edificar a casa para Deus, mas ele não conseguiu. Então Salomão, ele concretizou o desejo do pai dele, Davi. Então perceba, irmãos, perceba que o templo, o santuário, o tabernáculo, o local onde a igreja se reúne, perceba que é um local aprovado pelo próprio Deus. É um local aprovado pelo próprio Deus. E aí tem uma turma agora que se levantou, que se diz de Deus, se diz salvo, e que estão dizendo assim: eu não preciso congregar, eu não preciso ir na igreja. Isso é diabólico, irmãos. Isto é antibíblico. Porque foi Deus quem instituiu o tabernáculo, o santuário, o templo, a igreja local. Aí olha só, estou aqui na introdução. Por isso que o autor de Hebreus aqui, ele disse no texto inicial que nós lemos: não deixem a vossa mútua congregação. Ou seja, não deixem, não abandonem, não larguem, não se afastem, não desocupem a sua igreja local. Então a igreja local é importante, por quê? Porque foi o próprio Deus quem a instituiu. Se você tinha dúvida sobre isso, eu te provei na Bíblia. A igreja local, o templo, o santuário, é um local, né, que foi o próprio Deus quem instituiu. Não foram os nossos pais na fé. Não foi Agostinho de Hipona. Não foi Martim Lutero. Não foi o Spurgeon, enfim. Não foi o apóstolo Paulo. Não foi o Mário de Oliveira. Mas quem instituiu a igreja local, e mais uma vez eu digo igreja organismo, organização e não organismo, quem instituiu foi o próprio Deus. A igreja, organização, ela tem que ser apreciada, respeitada, contemplada por cada um de nós. E sabe o que eu percebo hoje? É que muitos dos que se dizem cristãos não estão mais apreciando a sua igreja local, não estão mais respeitando a sua igreja local, não estão mais contemplando a sua igreja local. Hoje, muitos estão fazendo pouco caso da sua igreja local. Muitos não estão apreciando, muitos não têm mais aquele vigor que antes tinha de estar na sua igreja local. Por isso que eu sempre digo, nós não podemos frequentar igreja. Nós temos que pertencer à igreja. Olha, igreja não salva não, irmãos. Igreja não salva. Mas um salvo, ele deseja ardentemente no seu coração congregar, estar na sua igreja local. Igreja não salva, mas um salvo, ele não faz pouco caso, ele não menospreza a sua igreja local, ele não troca a sua igreja local por nada. Ele não troca a sua igreja local um dia de culto para ficar conversando com o vizinho. Ele não troca um dia de culto na sua igreja para ficar assistindo televisão.
Ele não troca a sua igreja para ir para o shopping. Ele não troca a sua igreja para ir namorar. Então nós perdemos o apreço pela igreja. E olha o que o salmista descreveu. Olha a felicidade que ele tinha em estar na casa de Deus, irmãos. Vai anotando aí. Salmo 84, olha só. Salmo 84, quão amáveis. O 84, 1, 2, 3 e 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma, ele dizia, a minha alma está desejosa e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo, irmãos. Se você não entende isso aqui, quem é que vai entender? O salmista está dizendo quão amáveis são os teus tabernáculos. Em outras palavras, quão amáveis é quando eu estou na tua casa, Senhor. Quão amáveis é quando eu estou reunido para te cultuar com os meus irmãos na tua casa. A minha alma, ele dizia, a minha alma desfalece. Aliás, a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aí ele vai dizer, ele vai usar uma alegoria. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponham seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado, feliz, os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Ele vai dizer aqui que feliz, que bem-aventurado, não é aquele que frequenta a casa de Deus, mas ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que habita. Há uma grande diferença entre frequentar e habitar. Por isso que eu digo, nós não devemos frequentar. Ah, você frequenta com a igreja. Ah, eu frequento a igreja quadrangular, lá do pastor Diogo do bairro de Tureza. Não, nós não devemos frequentar. Ninguém frequenta. A gente frequenta churrascaria, a gente frequenta supermercado, a gente frequenta shopping. Mas a casa de Deus nós devemos pertencer. E olha só, irmãos, interessante, o que é que o salmista também vai dizer? Eu não tinha nem anotado aqui, e eu não sei nem se eu vou encontrar. Aliás, encontrei, olha o que é que o salmista diz. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Você é uma oliveira verde na casa de Deus? Então, irmãos, nós precisamos pertencer. A igreja, ela não pode ser um local onde a gente vai bater ponto. Onde a gente vai, né? Como muitos vão aí, né? Ah, não, eu vou lá, porque hoje é domingo, então eu tenho que ir para a igreja, porque hoje é quarta. Não, irmãos, nós estamos indo na casa de Deus. Nós estamos indo na casa de Deus. E o salmista Davi disse no Salmo 122:1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, eles tinham entusiasmo, eles tinham inspiração, eles tinham regozijo, eles tinham alegria. Irmãos, alegrei-me quando me disseram. Eles tinham júbilo, eles tinham euforia, eles tinham comprazimento, deleite em estar na casa de Deus. Qual é a tua motivação em estar na casa de Deus? Porque tem gente que diz assim, não, hoje é domingo, então eu tenho que ir. Aí vai por obrigação. Vai para passar uma hora e meia na casa de Deus. Parece assim que é só para cumprir tabela. Assim, eu vou para que a minha semana seja uma semana boa, né? Então eu vou lá receber a bênção apostólica, uma palavra
do pastor. Então, irmãos, qual é a tua motivação em estar na casa de Deus? Os salmistas tinham entusiasmo, eles tinham comprazimento, eles tinham deleite, eles tinham euforia, júbilo, eles tinham regozijo em estar na casa de Deus. O Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, isso aqui, irmãos, no grego, por isso que é bom a gente ir a fundo estudar mais a palavra de Deus. Alegrei-me, no original, quer dizer que eles tinham um sentimento de contentamento, um prazer excessivo, um estado de prazer extremo ao ir à casa de Deus. Pensa aí num local que você sente alegria quando você vai, quando te chamam. Talvez, quando te chamam para ir numa pizzaria você fica alegre. Quando te chamam para ir no estádio de futebol você fica alegre. Quando te chamam para ir à praia você fica muito alegre, eufórico. Essa semana agora eu fui com a minha família à praia e os meus filhos ficaram eufóricos, aquela alegria, né? Acordou cedo, inclusive. Irmãos, casa de Deus, nós temos que sentir uma alegria, uma euforia em estar na casa de Deus. Quando não sente mais prazer, quando alguém está desanimado, quando alguém troca o estar na casa de Deus por outra coisa, é preocupante. Ah, por que fulano não foi? Irmãos, existem situações, obviamente, motivo de força maior, que alguém não vai na casa de Deus. E olha, eu estou preocupado, irmãos, porque a quarentena e a pandemia, né, na verdade não acabou, mas algumas coisas já voltaram, sobretudo a igreja. Nós estamos com a capacidade mínima de 30%, mas a igreja já voltou. E o que me preocupa é que teve gente que pode ir e ainda não foi na igreja. E eu fico pensando, meu Deus, será que essa pessoa está bem? Será que essa pessoa ela se sente bem? Isso me preocupa. Então o nosso sentimento, quando nós pensamos e quando nós estamos na casa de Deus, tem que ser de alegria. Tem que ser de, como eu falei aqui, comprazimento. Agora, por que a igreja local, então, é importante? Por que a igreja local é importante? Eu falei aqui, irmãos, que nós devemos ter alegria. E você não pode ir para a igreja porque você está na escala do diaconato. Você não pode ir para a igreja. Ah, eu vou para a igreja porque hoje eu vou cantar, porque eu vou tocar, porque eu vou pregar. Eu vou na igreja hoje porque eu estou sem nada o que fazer, então eu vou lá. Eu estou aqui. Não, eu vou por causa que alguém vai, então eu vou também. Você não pode ir para a igreja por esses motivos. Nós devemos ir para a igreja com alegria, com regozijo, com júbilo. Então, por que a igreja local ela é importante? Por que, meu querido, por que, minha querida, é importante você congregar? Por que é importante você estar semanalmente cultuando a Deus na igreja local que você faz parte? Por que é importante? Olha o que é que a Bíblia diz. Salmo 100, eu vou abrir aqui, se você puder ler comigo, leia. Salmo 100. Olha o que é que diz o Salmo 100, do 1 ao 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos.
Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão. Ele está falando aqui do átrio, ele está falando aqui do tabernáculo, da igreja local. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Então a igreja local ela é importante porque lá nós cultuamos a Deus. Olha o finalzinho, versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei-o o seu nome. A igreja local ela é importante porque lá nós cultuamos a Deus. E o nosso principal objetivo, quando nós estamos na nossa igreja local, é cultuar, é adorar a Deus. E às vezes, irmãos, eu vejo às vezes pessoas que estão lá, mas não estão. Porque não cultuam a Deus, não adoram a Deus. Na hora do louvor, não se entregam. Na hora do louvor, não louvam, não adoram. Entrai por suas portas, louvai-o e bendizei o seu nome. Quando você estiver na casa de Deus, olha, se entregue o máximo, adore, exalte, glorifique. Dê o seu melhor para Ele. Você sabe que às vezes tem gente que eu fico muito triste. Eu tenho, irmãos, 16 anos de ministério. E eu fico triste às vezes quando na hora do louvor, tem gente que na hora do louvor, a pessoa fica sentada olhando pro louvor. Ora, tá fazendo o que ali então? Não, tem que se entregar, tem que adorar. Na hora da palavra que Deus está falando com a pessoa, não é o pastor está sendo apenas usado, mas na hora da palavra que Deus está falando com a pessoa, tem gente que fica desenhando, tem gente que fica no celular, tem gente que fica aéreo pensando na vida, sei lá o quê. Ora, irmãos, a hora da palavra, imagina, se eu vou conversar com alguém, você, pastor, eu quero conversar com o senhor, e aí vai lá, eu te atendo, e aí você está falando comigo e eu fico no celular, ou eu fico desenhando, eu fico fazendo alguma coisa. Imagina, irmãos, você não ia gostar disso. Então Deus está falando. Então quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos ali para o cultuar. Então no louvor, louve-o, adore-o, na palavra escute o que Deus está falando. Cada momento do culto, Deus ele está preparando algo especial para cada um de nós. Então, a igreja local ela é importante por causa disso. Porque lá nós cultuamos a Deus. Outra coisa, a igreja local é importante porque lá nós somos edificados e edificamos. Edificamos uns aos outros, somos edificados e edificamos uns aos outros. Olha o que é que diz aqui a palavra. 1 Coríntios capítulo 14, eu já estou terminando. 1 Coríntios, eu achei que ia dar mais gente. Mas amém, você está aí e vai ter gente que vai ouvir depois que isso aí vai ficar gravado. Mas olha só, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. A igreja local, ela é importante porque lá nós somos edificados. Você é edificado na hora da oração, você é edificado na hora do louvor, você é edificado na hora da palavra, você é edificado na hora da comunhão com os irmãos. Então a igreja local ela é importante
porque somos edificados, porque edificamos aos nossos irmãos também. Então, quando nós estamos reunidos na igreja local, nós somos instruídos, consolidados, nós somos fundamentados. E aí, você não vira presa fácil para lobo. Quem está edificado não vira presa fácil para lobo. Quem está edificado não sai da igreja por causa de coisa que aconteceu ou que viu, porque está edificado. Quem está na igreja, está sendo edificado, não vai se entristecer, não vai se desestruturar por qualquer coisa que vê, não, porque está edificado na rocha. Então a igreja local, primeiro, é importante porque lá nós cultuamos a Deus. Segundo, porque lá nós somos edificados. E terceiro, e aqui eu termino, a igreja local é importante porque lá nós temos comunhão uns com os outros. Salmo 133, 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, quando a igreja está reunida, ela nos proporciona o calor da comunhão. Por isso que é importante congregar. Irmãos, olha, eu sinceramente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que alguém vive sem comunhão com os irmãos na sua igreja local. Eu não consigo entender como é que alguém se diz cristão, de Deus, salvo, e eu não estou aqui colocando em xeque a salvação de ninguém, porque a salvação é individual, mas eu estou dizendo que eu não consigo entender. Como é que alguém consegue viver sem comunhão com os irmãos, viver sem congregar, viver sem pertencer a uma igreja local? Eu não consigo entender, irmãos. Por isso que a primeira coisa que, quando alguém quer se afastar, a primeira coisa que ela faz é se afastar da comunhão, é se afastar dos irmãos. Então fica aqui o meu apelo, fica aqui a minha palavra para você. Eu gostaria muito que você passasse essa palavra para os irmãos. Eu estava contando que muitas pessoas entrariam, né, na live, mas depois vão ver também. Mas, irmãos, valorize a igreja local. Não seja crente que vai na igreja apenas para bater ponto, né? Como um funcionário que vai lá na empresa e bate o ponto lá e acabou e vai embora e pronto. Não seja esse tipo de crente. Não seja o tipo de crente que acha que igreja é só para frequentar. Não, igreja é para pertencer. Igreja, ela não salva. Mas um salvo deseja estar em comunhão na sua igreja local. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Eu só quero lembrar que no próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos culto da família e vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, pega a sua família, vá lá. Você que ainda não foi na igreja, depois que a igreja voltou a se reunir novamente, vá lá, leva a tua família, deixa as crianças com alguém em casa, né, e vá lá, seu esposo, vá lá você, enfim. Próximo domingo às 9h30. Nós ainda não estamos tendo culto das 18h30, aos domingos. Nós vamos voltar em setembro. Em setembro vamos voltar o culto das 18h30, em setembro nós vamos voltar a EBC, e em setembro nós iremos voltar a nossa consagração, que é na ceia do Senhor. Então, você que ainda não foi, vá na igreja no próximo domingo às 9h30, no nome de Jesus.
Deixa eu orar por você. Pai, quero te apresentar, Senhor, esta vida, esta família, esta pessoa, e que o Senhor possa nos abençoar, Pai, que a gente possa valorizar a igreja local, porque ela tem uma importância fundamental na nossa vida, Pai. Abençoa a todos, Senhor, que ouviram, que ouvirão esta live, este estudo, Pai, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Um abraço, em nome de Jesus.